Sabe, geralmente quando a gente pensa em comunicação humana, tem muito aquela ideia meio reconfortante de que a linguagem funciona tipo um cabo de rede. É uma visão super mecânica, né? O indivíduo tem um pensamento, codifica isso em palavras, envia o pacote de dados e a outra pessoa decodifica do outro lado. Ah, seria um sonho se fosse assim tão simples. É uma visão, assim, muito utilitária, que simplesmente ignora toda a bagagem emocional que a gente carrega o tempo todo. Exato. Porque aí, tipo, a gente pisa no terreno das emoções, né, dos conflitos abertos, do próprio ambiente clínico e, de repente, esse tal cabo de rede parece que entra em curto-circuito total. A mensagem sai com uma intenção, chega do outro lado totalmente distorcida e as defesas sobem. Uhum, sobem na hora. É automático. Pois é. Quando a gente percebe, a gente já está pisando num verdadeiro campo minado de mal-entendidos. E é exatamente por isso que a nossa investigação de hoje vai direto no ponto central desse problema. Então sejam muito bem-vindos ao canal Psi em Áudio. A nossa missão aqui hoje é esmiuçar, sabe, camada por camada, uma obra que, sinceramente, deveria ser leitura obrigatória, que é o livro Comunicação Não Violenta, do psicólogo Marshall B. Rosenberg. E é bom a gente já estabelecer de cara que o foco aqui não é aprender a falar mansinho ou usar um tom de voz passivo, sabe? Sim, aquela voz zen o tempo todo. Isso. Essa é a maior e eu diria até a mais perigosa caricatura que fazem da comunicação não violenta. Que, aliás, eu vou chamar só de CNV daqui pra frente pra facilitar, tá? Perfeito. E o tom da nossa conversa hoje é muito direcionado para quem estuda e respira psicologia, né? Seja a galera da graduação, da pós, ou até quem está prestando concurso. A gente quer trazer esses conceitos para a realidade nua e crua da prática clínica. Mas ó, antes da gente entrar de cabeça nessa teoria toda, eu tenho um aviso muito legal para dar. O canal Psi em Áudio acabou de lançar um espaço exclusivo, que é o Clube Psi. Ah, o Clube Psi ficou fantástico. Demais, né? É um ambiente onde o pessoal vai encontrar cursos de aprofundamento gigantescos na área, além de vídeos que são exclusivos só para membros. Então quem está ouvindo a gente busca um material de altíssimo valor, por um preço assim, quase simbólico, é só clicar no botão Seja Membro no canal. É um investimento direto na sua jornada acadêmica. Com certeza, é uma super ferramenta de apoio. Mas bom, voltando para a obra do Rosenberg. Para a gente situar esse livro dentro da psicologia, a gente precisa olhar para as raízes da coisa. A CNV é, no fundo, uma ferramenta de autoconhecimento, sabe? E uma ponte para empatia genuína. O Marshall não tirou essas ideias do nada. Teve toda uma base ali, né? Exato. Tem uma influência pesada da psicologia humanista. Para quem não sabe, ele trabalhou lado a lado com Carl Rogers. E isso fica muito claro quando a gente nota o esforço dele em abandonar aquela comunicação baseada em julgamentos rígidos. E é legal a gente entender o porquê dessa ruptura. Porque, para quem atua na clínica, entender essa insatisfação do Marshall Rosenberg lá no começo é vital. Ele meio que rompe com aquele modelo médico tradicional, né? Aquele modelo puramente focado na patologia. Rompe totalmente. E ele fala disso logo no começo do livro, num tom de gratidão enorme a um professor dele, o Michael Requini. Foi esse professor que abriu os olhos dele para as limitações e até para os perigos sociais mesmo de praticar psicologia do jeito que ele estava sendo treinado para fazer. Treinado, no caso, para focar só em achar o que está quebrado no paciente, certo? Isso, exatamente. O modelo tradicional opera muito tentando entender os seres humanos pelo que tem de errado com eles, os transtornos, os defeitos, as patologias. E perceber o quanto isso limitava a atuação dele foi o que deu aquele estalo no Marshall. Ele foi buscar uma abordagem que focasse em como as pessoas poderiam se relacionar para enriquecer a vida umas das outras, e não só ficar ali catalogando doenças. Tem uma analogia no livro que eu acho genial para ilustrar essa mudança de foco, né? De onde a gente coloca a nossa atenção. É a história do cara meio bêbado. Ah, essa é clássica. É muito boa. Ele tá lá, agachado debaixo de um poste de luz no meio da noite, procurando alguma coisa no chão de forma frenética. Aí chega um policial, pergunta o que ele perdeu e ele diz que está procurando as chaves do carro. E o policial vai tentar ajudar, né? Isso. O policial super prestativo pergunta, mas você tem certeza que perdeu as chaves bem aqui perto desse poste?
E o cara responde: não, na verdade eu perdi lá naquele beco escuro lá atrás, mas é que a luz está muito melhor aqui. É uma metáfora maravilhosa para a psicologia. Demais. Porque joga uma provocação incômoda para nossa área. Será que, tipo, na psicologia tradicional, a gente não passa tempo demais procurando as chaves dos conflitos humanos lá no claro, na luz dos diagnósticos psiquiátricos, simplesmente porque a luz do manual diagnóstico é mais confortável para a gente? Lugar seguro pra caramba pro profissional. O diagnóstico dá essa falsa sensação de clareza. Só que as chaves, que seriam as necessidades reais e o sofrimento daquela pessoa, não estão ali, estão no escuro. A CNV propõe justamente virar esse farol, né? Iluminar 4 áreas: a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Tá, mas aí que tá. Se a gente concorda que tem que mudar o foco dessa luz, como é que o profissional faz isso no calor do momento? Porque a teoria no papel é linda, mas quando um paciente senta na sua frente em crise, ou o clima pesa numa equipe do trabalho, a gente começa por onde? Vamos dissecar os 2 primeiros passos que você falou: observar e sentir. Vamos lá. E eu já falo de antemão que observar sem avaliar é, na minha opinião, um dos maiores desafios para o ser humano. É absurdamente difícil, porque você tem que separar o comportamento puro da pessoa da sua interpretação sobre aquele comportamento. O Rosenberg conta uma história de um seminário que ele estava dando que testa isso ao extremo. Ele estava lá explicando a teoria e um dos participantes aponta o dedo na cara dele e solta um: "Você é o palestrante mais arrogante que a gente já teve." Nossa, esse é o tipo de gatilho que faz o sangue ferver na hora, né? O instinto básico é revidar ou começar a se justificar de forma defensiva. É o que 99% das pessoas faria. Mas a escolha dele, aplicando a própria técnica da CNV ali, ao vivo, foi desvincular o estímulo da avaliação. Em vez de vestir a carapuça do rótulo de arrogante, ele parou e focou no que estava acontecendo dentro daquele homem, sabe? Para que ele falasse aquilo. E isso já puxa para o segundo passo, que é identificar e expressar sentimentos. Porque na CNV a gente tem que separar muito bem o que é pensamento do que é sentimento. A gente mistura isso o tempo todo. Demais, a gente escuta todo dia alguém falando: eu sinto que meu chefe me ignora. Só que isso não é emoção, isso é uma leitura, uma interpretação que a pessoa está fazendo da ação do chefe. Perfeito. O livro até cita o psicanalista Rollo May, que falam uma coisa formidável. Ele diz que, para uma pessoa emocionalmente madura, os sentimentos funcionam como uma sinfonia. Tem várias nuances, várias camadas. Mas para muita gente, os sentimentos são limitados tipo as notas de um clarim militar, sabe? Ou a pessoa tá com raiva, ou tá triste, ou tá feliz. Falta vocabulário emocional, falta textura. A paleta de cores é muito pobre. E para mostrar como acessar essa sinfonia, o Rosenberg conta de uma vez que ele foi dar aula numa escola pública numa região urbana super hostil e violenta. Ele entrou na sala e os alunos ficaram num silêncio mortal, só encarando ele. Pelo manual invisível da autoridade, ele devia fechar a cara e não mostrar fraqueza, né? É um instinto de defesa. Só que ele fez o completo oposto. Ele mostrou a vulnerabilidade dele e falou para a turma que ele estava com medo e desconfortável de estar ali. Ele nomeou o sentimento real dele e isso quebrou a barreira. Peraí, deixa eu dar uma de advogado do diabo aqui, pensando pelo lado da biologia evolutiva mesmo. Nosso cérebro, a nossa amígdala, é tipo um scanner automático de risco. A gente evoluiu para julgar em milissegundos se um barulho no mato é vento ou um predador. Então, pedir para alguém observar uma agressão ou um clima hostil sem fazer uma avaliação rápida, isso não é meio que nadar contra a nossa própria neurobiologia de sobrevivência? Olha, essa é uma ressalva clínica excelente. E sim, a avaliação rápida é um mecanismo instintivo. Mas a provocação da CNV não é dizer que a amígdala não existe ou não deva funcionar. A questão é a utilidade disso nas relações complexas que a gente vive hoje. Entendi. O contexto é outro. Tipo, se você reage no modo sobrevivência, num conflito no escritório, você vai ativar a defesa do outro, aí vira uma guerra, não um diálogo. Observar sem julgar, criar um milissegundo de pausa, usar o córtex pré-frontal para frear o automatismo, sabe? É entender uma regra básica. O que o outro faz é o estímulo para o meu sentimento.
mas nunca é a causa. E se o comportamento do outro é só o gatilho, onde é que está a raiz do negócio? A causa real. Porque é aí que eu acho que a teoria fica genial. A CNV fala que a raiz está nas nossas próprias necessidades não atendidas. Isso é o terceiro pilar, né? Isso mesmo. A causa do que a gente sente está sempre nas nossas necessidades daquele momento. O Rosenberg destrincha 4 jeitos clássicos que a gente tem de receber uma mensagem negativa ou uma agressão verbal. Eu vou tentar chutar as 2 primeiras, que acho que são as mais primitivas. A primeira seria levar para o lado pessoal e se culpar, sentindo vergonha. E a segunda seria fazer o inverso, culpar e atacar o outro, sentindo raiva. Acertei? Enxelho. São os mecanismos de defesa padrão. Mas aí a CNV traz a terceira e a quarta via. A terceira é olhar para dentro, focar nos nossos sentimentos e em quais necessidades nossas não estão sendo atendidas. E a quarta via, que é o nível Jedi da empatia, é focar ativamente nos sentimentos e nas necessidades que estão escondidas por trás da agressão da outra pessoa. Tem aquele exemplo da ONG que ilustra bem isso, né? Para quem trabalha em hospital ou instituição, isso é ouro. Tinha uma voluntária distribuindo comida e uma colega do lado solta uma frase pesadíssima, tipo: a sociedade devia trazer de volta o estigma da ilegitimidade para mães solteiras. O instinto de qualquer pessoa ali seria compra-briga. Bater de frente, né? Mas entrar num embate ideológico não ia resolver nada. Ia só gerar raiva dos 2 lados. Essa voluntária, em vez disso, escolheu a quarta via. Ela não validou o preconceito, mas focou na necessidade escondida na fala. Ela virou para a colega e disse: você fica preocupada quando vê essas meninas jovens, porque você tem uma necessidade de que as crianças venham a ser bem cuidadas no futuro. Caramba! Ela ignorou o veneno da frase e foi na essência humana por trás. Exato, e isso desmontou a colega na hora porque ela se sentiu ouvida no medo dela. E depois de identificar a necessidade, a gente cai no 4º passo, que é o pedido. E aqui o Marshall entra num ponto crítico sobre a depressão que, para mim, é fascinante na prática clínica. A tal da armadilha de ser o bonzinho. Nossa, antes de você explicar isso, que é um dos maiores insights do livro, eu vou fazer uma pausa rapidinha. Pessoal, que está curtindo o nosso mergulho hoje, não esquece de dar o like no áudio. E faz o seguinte, pega o link e compartilha lá nos grupos de WhatsApp da turma de psicologia, da Liga Acadêmica. Isso ajuda demais a espalhar conhecimento para quem está nessa jornada. E lembrando que quem quiser ir mais a fundo, tem sugestões de bibliografia completas na descrição do vídeo. E não deixem de dar uma olhada no Clube Psi, que está cheio de cursos para membros. Clica em Seja Membro. Mas voltando, fala um pouco mais dessa relação entre depressão e a dificuldade de fazer pedidos. É um achado clínico impressionante. O Rosenberg conta sobre os pacientes deprimidos dele. Ele chegava e fazia uma pergunta super simples. O que você está querendo das pessoas e não está recebendo? E os pacientes simplesmente travavam, eles não faziam ideia. Mas por quê? O que bloqueia a pessoa a esse ponto? É um condicionamento cultural muito pesado, sabe? Especialmente nas dinâmicas familiares. Muita gente é treinada a vida toda para achar que falar das próprias necessidades é egoísmo. Então elas ganham aprovação por serem boas, o que geralmente quer dizer se anular para os outros. O Marshall diz que a depressão funciona como uma recompensa trágica para a gente ter sido bom demais e desligado o alarme das próprias necessidades. Nossa, isso é forte. Isso vira o tratamento de cabeça para baixo. O trabalho terapêutico passa a ser religar esse alarme, né? Porque se a pessoa não sabe o que precisa, ela só consegue reclamar. Tem o caso daquela mulher do livro que vivia falando que o marido era preguiçoso e irresponsável. Porque ela não sabia fazer um pedido claro. Ela não dizia, você pode recolher suas roupas ou lavar a louça. Ela só atacava o caráter dele. E quando o outro pedido é formulado como exigência ou como ataque, o outro só escuta uma ameaça de punição. O pedido na CNV tem que ser claro, positivo e o outro tem que ter opção de dizer não. Se ele não pode dizer não, não é pedido, é exigência. Até agora a gente falou da nossa organização interna. Mas tem um lado de lá, né? Quando o outro vem com 7 pedras na mão e não quer colaborar. Que é o conceito de receber com empatia. E tem aquela história da menina Isabelle de 10 aninhos. Essa história é para deixar muito adulto com vergonha. A Lawrence, que é a mãe da Isabel, estava num ataque de fúria porque o filho menor tinha corrido durante uma bronca, e a Isabel, que já conhecia a CNV, olhou para a mãe gritando e perguntou bem calma:
Você tá com raiva, mãe, porque queria que ele ficasse aqui para conversar com você em vez de fugir? Só isso. E a mãe desarmou. Imediatamente. A Lawrence conta que a tensão sumiu na hora. Mas espera aí, sendo bem crítico do ponto de vista do desenvolvimento infantil, não é meio disfuncional colocar uma criança de 10 anos para regular a emoção de uma mãe em surto? Fica parecendo inversão de papéis. Sim, entendo a preocupação clínica e faz sentido. Mas o Rosenberg não bota essa história no livro para dizer que criança tem que ser terapeuta de paz, sabe? Ele usa o caso da Isabel para mostrar que a mecânica da empatia é tão visceral que quando você ensina a linguagem certa, até uma criança consegue ativar isso. O foco aí é na simplicidade e na eficácia da ferramenta para desarmar a raiva com compreensão, não em ditar regra de dinâmica de família. Tá, faz sentido. Pensando assim, a empatia atua como se fosse tipo um hacker emocional, no bom sentido. O cara vem te xingando, isso seria a tela de erro, o firewall. A empatia ignora o firewall das ofensas e acessa direto o código-fonte, o sistema operacional da pessoa, que são as necessidades universais. Nossa, adorei a analogia. E isso fica provado de um jeito absurdo naquele caso do centro de desintoxicação lá em Toronto. Ah, o da faca. Esse mesmo. Para quem duvida que CNV funciona em crise, era de madrugada, uma plantonista do centro estava lá sozinha. Chegou um homem completamente alterado por causa de drogas, querendo um quarto. Ela falou que não tinha vaga e ele surtou. Ele jogou ela no chão, sentou no peito dela e botou uma faca na garganta dela. Faca na garganta. Tipo, o cérebro reptiliano dela devia estar gritando para lutar ou congelar. Como é que esse lance de focar na necessidade funcionou ali? Exigiu um controle mental absurdo dela. Ela usou exatamente o quarto passo de como receber agressão. Se ela focasse na faca ou em tentar discutir lógica com um cara drogado, ela provavelmente morreria. O que ela fez foi focar no sentimento dele. Ela percebeu nas entrelinhas da loucura dele que ele estava apavorado, precisando de proteção, de um lugar seguro. E ela começou a verbalizar isso para ele. Ela refletia a necessidade dele. Ao invés de pedir socorro ou ameaçar de volta. Ele percebeu que ela não era uma ameaça, mas alguém que via a dor dele, ele desarmou. Ele tirou a faca e começou a chorar em cima dela. É impressionante o poder de desescalonamento que isso tem, né? E falar de agressividade já puxa a gente para o manejo da raiva em contextos institucionais, que é onde o livro faz uma crítica fortíssima ao perigo dos diagnósticos tradicionais. Pois é. O Marshall trabalhou ensinando CNV até em prisões de segurança máxima na Suécia, para internos super violentos. O foco lá era ensinar para os caras uma sequência mecânica antes de agir. Primeiro, para e respira. Segundo, percebe qual pensamento de julgamento cruzou a sua cabeça. Terceiro, vai no fundo e acha a sua necessidade que não está sendo atendida, tipo respeito. E quarto, expressa o sentimento e a necessidade, não o ataque. É quase uma reeducação neurocognitiva. E ele cobrava isso não só dos presos, mas dos psicólogos e psiquiatras também. Que é onde a gente entra no calcanhar de Aquiles da nossa área. Tem aquela história sensacional do hospital psiquiátrico. Uma equipe de médicos e terapeutas chama o Marshall para avaliar uma paciente e eles perguntam para ele: doutor, qual o seu diagnóstico diferencial? É uma reação esquizofrênica ou uma psicose induzida por drogas? Eles já tinham as caixinhas prontas. Prontinhas para enquadrar a pessoa. E ele se recusa a responder dessa forma. Ele fala que, historicamente, o diagnóstico no hospital tem mais a ver com qual foi a escola que o psiquiatra estudou do que com o problema real do paciente. Ele bate muito na tecla de que essa linguagem clínica desumaniza. É tipo aquele outro caso que ele está supervisionando um grupo de pacientes rotulados como esquizofrênicos crônicos, enquanto uns psiquiatras ficam assistindo. E um psiquiatra da plateia simplesmente não parava de interromper a sessão para dar interpretações teóricas sobre a dinâmica da doença. Deles, ele não estava tendo empatia, só diagnosticando. Aí um paciente vira para o médico e solta uma pérola. Ah, essa é incrível. O paciente vira e diz: você não está percebendo o que está fazendo de novo? Você está interpretando o que a gente fala em vez de tentar ter empatia com o que a gente sente. O paciente dando aula para o doutor. E eu fico pensando, sabe, quando a gente rotula muito alguém com um diagnóstico, será que a gente não levanta um muro que bloqueia a nossa própria compaixão?
Sim, o Rosenberg fala exatamente isso. O rótulo diagnóstico para um profissional exausto vira um escudo, sabe? É muito mais higiênico, emocionalmente falando, lidar com o esquizofrênico do leito 4 do que encarar um ser humano em sofrimento extremo. Porque isso exige que a gente acesse a nossa própria humanidade para conectar. O rótulo evita o burnout, mas mata a escuta genuína. Você trata o arquétipo e perde a pessoa ali no meio. Bom, o nível de reflexão que esse livro traz para nossa prática é muito transformador. De verdade. Fazendo um resumo rápido para o pessoal de tudo que a gente investigou hoje, a gente viu essa quebra de paradigma saindo da patologia para o foco nas relações, destrinchamos os 4 passos: observar sem avaliar, mapear a sinfonia de sentimentos, focar na necessidade real e fazer pedidos claros em vez de exigências. A gente mergulhou também em como a empatia desarma ameaças agudas e os perigos da nossa fixação por diagnósticos que engessam a escuta clínica. Um material riquíssimo que exige da gente, antes de tudo, coragem para desaprender muita coisa que ensinaram para a gente na faculdade como verdade absoluta. Sem dúvida. Olha, quem chegou até aqui, eu reforço o convite. Segue o canal Psi em Áudio. Esse foi só mais um dos nossos mergulhos. Estar inscrito aqui garante que você não vai perder as próximas análises profundas que a gente traz sobre os fundamentos da nossa área. Isso aí. E eu não podia deixar de fechar com uma provocação para nossa audiência, só para deixar todo mundo pensando. Se a comunicação não violenta prova com tanta clareza clínica que a verdadeira conexão e a desativação de crises acontecem na camada profunda das necessidades, como seria o futuro da nossa área da saúde mental se a gente pegasse todo o manual de diagnósticos da psiquiatria e decidisse reescrever ele usando unicamente a linguagem das necessidades humanas que não foram atendidas? Fica aí a reflexão.